Senhor presidente, eu estou fazendo uma série de discursos para entender o porquê que a educação brasileira não vai para frente. Eu estou estudando essa história, eu fui lá no Brasil Colônia, de 1500 até a proclamação da República. Houve um período de mais de 300 anos que a educação ficou num apagão completo. No Brasil Colônia nada se fez. E no Império, nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro II também quase nada fizeram pela educação brasileira. Então houve assim uma tradição, uma história ruim na educação do Brasil, ao longo dos anos, pela omissão da colônia portuguesa e depois dos imperadores brasileiros. Eu continuo aqui hoje, senhor presidente, falando pela história da educação brasileira, e eu me concentro hoje no período de 1889, da proclamação da República, até 1930, a chamada República Velha. Então foram 40 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que eu vou analisar nesse meu discurso. Este período, senhor presidente, da Velha República, é um dos mais conturbados da história brasileira. Compreende os primeiros governos militares, chamada República da Espada, e as primeiras reações ao modelo republicano, entre as quais a Revolução Federalista, a Revolta Armada, a Campanha de Canudos e outros. Mais tarde, a Coluna Preste, a Guerra do Contestado, foi um período turbulento de adaptação do Império à República. Dada a heterogeneidade do período, permitam-me utilizar como principal elemento balizador do que se refere à área da educação a taxa de analfabetismo. Em 1900, segundo os dados do censo, 65,3% da população brasileira com 15 anos ou mais era analfabeta. Passaram 20 anos, até 1920, a taxa de analfabetismo no Brasil continua a mesma, 65%. 20 anos da história da Velha República, onde a educação nada se alterou. A partir desses dados, o que quer que possamos dizer a respeito da educação na República Velha, não pode escapar a constatação de que não deu certo. Este é um exemplo que devemos trazer para o presente, porque também nós nos havemos com uma estagnação hoje no processo educacional que tem nos impedido de participar das nações que compõem a sociedade do conhecimento. A questão a ser respondida na fala de hoje, senhor presidente, pois, por que a educação brasileira não avançou ao longo dos primeiros 4 décadas do período republicano? O fato é que havia muita fragmentação política. O federalismo adotado na Constituição de 1891 deixou a educação primária e secundária a cargo dos estados e municípios, que já então padeciam com uma insuficiência de fundos e disparidade muito pronunciadas. A União, por meio do Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, ficou responsável apenas pelo Distrito Federal e pela educação superior. Com a educação básica relegada às vicissitudes da política local, não havia espaço na agenda do governo federal e mesmo do Congresso para a definição de diretrizes nacionais de experiências muito limitadas. Foi o caso
da Reforma Paulista de 1892, conduzida por Caetano de Campos, que substituiu as escolas de primeiras letras, criadas no Império pelos grupos escolares, e que o ensino era organizado em séries. A educação somente, senhor presidente, começaria a fazer parte da atenção pública em 1910, sob o impacto, pelo menos, de 4 variáveis: a intensificação da industrialização, que passou a exigir mão de obra qualificada, a imigração, que trouxe ao Brasil trabalhadores, em regra, mais escolarizados do que a média nacional, e o êxodo rural e o crescimento da urbanização, e os movimentos sociais que passaram a reivindicar o acesso universal. 1910. Tem início, então, a fase em que os estudiosos definem como entusiasmo pela educação, caracterizada pelo consenso sempre teórico mais do que o prático. Senhor presidente, combater o analfabetismo é dever de honra de todo brasileiro. Esse era o discurso da Liga Brasileira contra o Analfabetismo de 1915. E tudo foi falado e pouco alterado. Prova que o analfabetismo de 1900 até o ano de 1920 pouco alterou. Pois não, senhor presidente. Pois não, senador Paim. Senhor Confúcio Moura, primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência, que está falando, para mim, do tema mais importante para a história e a vida de um povo, para uma nação: educação. E Vossa Excelência tem pautado esse plenário de forma seguida, abordando de forma diferenciada o tema educação. E hoje, especialmente, quando nas ruas do país teremos mobilização em defesa, como eixo 1, é verdade, a educação e também a previdência, com o objetivo que os recursos orçamentários para a educação sejam garantidos. Eu aproveito para lembrar isso, mas cumprimentar Vossa Excelência. Que bom que temos Vossa Excelência, que tem feito pronunciamentos históricos em defesa da educação para todo o nosso povo, para toda a nossa gente. Parabéns ao Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paim. Muito obrigado. Senhor presidente, continuando, e o tempo está já se esgotando, eu vou terminar fazendo esse discurso em 2 tempos, porque ele foi muito bem elaborado, a meu pedido, pela consultoria legislativa, que fez um estudo histórico impressionante sobre a evolução da educação, né, diversas etapas do povo brasileiro. É o que explica, por exemplo, a reiterada frustração dos planos das primeiras universidades brasileiras, como a Universidade de Manaus, de 1912, a Universidade do Paraná, de 1915, a Universidade do Rio de Janeiro, de 1920. A única que conseguiu sair do papel foi a do Rio de Janeiro. Uma das primeiras tentativas, senhor presidente, da universalização do acesso ao ensino foi a reforma de Sampaio Dória, em São Paulo, em 1920. Preocupado com o fato da metade da população brasileira do estado de São Paulo propôs a etapa inicial de 2 anos da educação gratuita e obrigatória. O projeto, infelizmente, não avançou, mas inspirou outras importantes iniciativas, como foi em 1922 no estado do Ceará, por meio de Lourenço Filho, encampar o ideal do ensino público universal e gratuito. Em 25, a mudança chegou à Bahia com Anísio Teixeira. Em 27, Francisco de Campos com as reformas em Minas Gerais. Em 1928, Fernando de Azevedo no Distrito Federal. Carneiro Leão em Pernambuco. Também propõe a ampliação da rede de escolas de reformação curricular. Senhor presidente, eu vou fazer meu discurso em 2 tempos. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado.